Em 2007, Paris Bennett, de apenas 13 anos, violou e tirou a vida da própria irmã de apenas 4 anos de idade. O motivo do crime foi o ódio que Paris carregava da mãe, e ele acreditava que tirar a vida da própria irmã seria a melhor forma de fazer a mãe sofrer. Após o crime, Paris foi preso e diagnosticado com psicopatia, mas poderá estar livre no ano de 2027. Fica aqui comigo até o final que eu vou te contar todos os detalhes desse caso. Se você gosta de casos criminais, sobrenaturais e mistérios, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Me segue lá no Instagram, no @QuemSiqueiraOficial, que por lá eu posto conteúdo extra. Já deixa aquele like que é super importante para ajudar o meu trabalho. E sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Antes de começarmos a falar sobre o caso, precisamos contextualizar falando sobre a Charity Lee, a mãe do Paris. Charity Lee teve o pai morto, supostamente amando da mãe. E anos mais tarde, a sua filha foi morta pelo seu próprio filho, que é um assassino e psicopata. Calma, respira, fica aqui comigo até o final que você vai entender. Charity Lee era filha de Bob e Kyla Bennett. O pai dela, o Bob, era um empresário bem-sucedido do ramo dos transportes. A família tinha boas condições financeiras e vivia uma vida confortável. Porém, quando a Charity tinha apenas 6 anos, seu pai foi assassinado. A Kyla, mãe da Charity, foi acusada de ter encomendado a morte do marido, mas durante o julgamento em 1980, ela foi considerada inocente das acusações. Mesmo assim, para a Charity, a mãe era a culpada pelo crime para ficar com a herança, e a relação entre as duas ficou abalada. Apesar do relacionamento conturbado com a mãe, a Charity era uma jovem normal e muito estudiosa. Mas no último ano do colégio, ela passou a usar drogas e se tornou uma dependente química. Aos 20 anos, por conta do vício, a Kyla expulsou a Charity de casa com uma nota de $100. A Kyla disse para a Charity que ela poderia usar esses $100 para se livrar do vício ou para se drogar até a morte. Mas a Charity fez a escolha certa e decidiu se internar em uma clínica de reabilitação. Infelizmente, quando a Charity conseguiu se livrar do vício, ela caiu em uma depressão profunda. E quando ela recebeu esse diagnóstico de depressão, ela deu um prazo de 3 meses para que ela ficasse curada. E caso ela não se curasse nesses 3 meses, ela tiraria a própria vida. E nesses 3 meses, ela realmente se dedicou e começou a se tratar. Fez amizade com novas pessoas e até iniciou um relacionamento. E foi nesse relacionamento que ela engravidou do Paris Lee Bennett. Para a Charity, aquela gravidez era uma oportunidade para que ela finalmente pudesse ter uma vida feliz. Entretanto, pouco tempo depois que o Paris havia nascido, o marido da Charity os abandonou e ela precisou cuidar do menino sozinha. O Paris era considerado uma criança prodígio. Ele aprendia extremamente rápido e era considerado um gênio pelos professores. Ainda na infância, o Paris foi submetido a um teste de QI, onde o resultado foi 141, considerado um nível surpreendente. Apesar de serem apenas os dois, a Charity e o Paris eram uma família feliz. Até que quando o Paris tinha 8 anos de idade, a Charity se envolveu em um novo relacionamento e acabou engravidando. E de novo, assim que a Ella Lee Bennett nasceu, o cara abandonou a Charity. Só que durante a gravidez da Ella, o Paris passou a agir de forma diferente. Ele tinha muitos ciúmes, ele não gostava que a Charity falasse da irmãzinha ou da gravidez e ficava completamente transtornado quando alguém ia até a casa para visitar a Charity. Mas quando a Ella nasceu, o Paris ficou apaixonado pela irmã e se tornou aquele irmão mais velho protetor. Agora, com 2 filhos e sozinha, a Charity estava com dificuldades para trabalhar e cuidar das crianças. Lembrando que ela não tinha uma boa relação com a mãe dela, as duas nem se falavam, então a Charity não tinha nenhuma rede de apoio. A família morava de aluguel e, além disso, a Charity tinha que sustentar os 2 filhos sozinha. E por conta dessas dificuldades, no ano de 2006, ela teve uma recaída e voltou a usar drogas. O Paris, vendo que a mãe estava se drogando, ficou muito revoltado com aquilo. Ele sentiu que precisava assumir a responsabilidade e cuidar da irmã mais nova, sendo que ele também era uma criança.
E com isso, o Paris passou a tratar a Charity muito mal. Ele dizia que não confiava mais nela e que a odiava. E nessa mesma época, ele também se tornou uma criança extremamente violenta. Depois de 6 meses, a Charity conseguiu largar o vício novamente e a família se mudou para outra cidade. E essas mudanças eram frequentes. Como eles moravam de aluguel, eles não paravam muito tempo em um lugar. Sem ter a quem pedir ajuda e enfrentando dificuldades financeiras, a Charity não viu outra alternativa a não ser pedir ajuda para Kyla, para a mãe dela. Então a Charity e as crianças foram morar com a avó. Não preciso nem dizer que essa decisão não foi uma boa ideia. A Charity e a Kyla não se davam bem, e esse relacionamento tóxico entre mãe e filha passou a refletir nas crianças. Certa vez, um dos brinquedos da Ella quebrou, e a menina começou a chorar muito. E a Charity brigou com Paris por causa disso. E ele ficou muito revoltado, foi até a cozinha, pegou uma faca e ficou andando com essa faca pela casa. A Charity e a Kyla até tentaram tirar essa faca dele, mas ele as ameaçou. Após esse episódio, Paris ficou internado em um hospital psiquiátrico por 1 semana. Apesar dos médicos recomendarem que ele deveria permanecer internado para tratamento. Um relatório médico feito durante esse período que ele esteve internado dizia que o Paris tinha tendências homicidas e era uma ameaça. Mesmo assim, a Charity optou por levá-lo para casa. Em um documentário, a Kyla, a avó do Paris, afirma que sempre soube que havia algo de errado com o neto, por conta do seu comportamento estranho e antissocial, principalmente depois do nascimento da Ella. A Kyla também disse que o Paris tinha o costume de bater a cabeça nas paredes quando ficava irritado e desenhava imagens macabras de pessoas mortas. No ano de 2007, a Charity conseguiu um emprego em um bar e a família se mudou para a pequena cidade de Abilene, no Texas. E graças a esse emprego, a Charity não precisava mais morar com a mãe dela. Como a Charity trabalhava à noite, ela precisava de uma babá para tomar conta das crianças durante esse período. Nessa época, o Paris estava com 13 anos e a Ella com 4 anos de idade. Até que no fatídico dia 4 de fevereiro de 2007, era um domingo à noite, a Charity saiu para trabalhar e deixou o Paris e a Ella com a babá. As crianças brincaram, assistiram filmes, jantaram e depois da janta a babá colocou a Ella para dormir. Mas estranhamente o Paris disse que a babá não precisaria ficar lá, que ela poderia ir embora para casa, que como ela estava dormindo, ele tomaria conta da menina até a mãe chegar do trabalho. Mesmo sendo contratada para ficar na casa até o horário da Charity chegar, o Paris conseguiu convencer a babá a ir embora e por volta das 22 horas ela foi para casa. Horas depois, a polícia recebeu a ligação de um menino chorando, dizendo que havia machucado a irmãzinha e que achava que ela estava morta. Era o Paris na ligação e ele realmente parecia estar muito nervoso. A atendente começou a instruí-lo a fazer os procedimentos de primeiros socorros, mas ele se recusou, dizendo que não adiantava porque a Ella já estava sem vida. Só que a atendente insistiu e realmente parecia que ele estava fazendo os procedimentos. Actually killed somebody. You think you killed somebody? No, I know I did. I feel so messed up. Is she breathing right now? No. Is she bleeding anywhere? Yes, she's bleeding all over the bed. Because I stabbed her. Where'd you stab her? Lots of places. Go ahead, count. 1, 2, 3, 4. Quando os policiais chegaram na casa, o Paris apontou para o quarto da irmã, e o que os policiais viram naquele quarto foi muito assustador. A pequena Ella estava deitada na cama, coberta de sangue e sem vida. O Paris disse para a polícia que ao levantar e olhar para a irmã, ele a viu como um demônio com uma cabeça de abóbora em chamas. E então ele foi até a cozinha, pegou uma faca e a golpeou 17 vezes. Quando a Charity, que estava no trabalho, recebeu a notícia, ela ficou sem chão, não sabia o que fazer. A filha dela havia falecido e o filho estava sendo preso. Na delegacia, o Paris contou a mesma história da alucinação, mas algumas coisas não batiam, algo típico de quem está forjando o depoimento. Primeiro, ele disse para a polícia que estava dormindo no quarto dele e que levantou e foi até o quarto da Ella.
Depois, ele disse que estava dormindo no quarto ao lado da Ella. Outra coisa que a polícia percebeu foi que o Paris parecia fingir que estava chorando. Ele tentava chorar, demonstrava que estava triste, mas, estranhamente, não caía nenhuma lágrima. Paris era o único suspeito que a polícia tinha. Primeiro porque o depoimento dele tinha várias inconsistências. E durante a perícia na cena do crime, foi constatado que o Paris nunca tentou realizar os procedimentos de primeiros socorros. Ele estava fingindo para a atendente que estava fazendo os procedimentos. Quando o laudo da autópsia ficou pronto, algo muito mais bizarro foi revelado. Além da Ella ter sido esfaqueada, ela foi estrangulada, agredida e violada. Os peritos encontraram sêmen no short do Paris, na cama e nas partes íntimas da Ella. Os peritos também analisaram os ferimentos e constataram que aqueles ferimentos não condiziam com uma pessoa que estava tendo alucinações. A polícia também descobriu que assim que o Paris cometeu o crime, ele ligou para um amigo e nessa ligação ele ficou cerca de 6 minutos. E só depois ele ligou para a emergência para pedir ajuda. Ajuda entre aspas, porque ele já tinha tirado a vida da irmã. A polícia também encontrou no histórico de pesquisas do computador dele filmes maior de 18 que envolviam práticas BDSM, além de filmes snuff. E para quem não sabe, esse tipo de filme mostram cenas reais de crimes, como homicídios, agressões e outras coisas que não dá para falar aqui. E o Paris estava assistindo a esses filmes momentos antes de cometer o crime. A Charity sabia que o Paris estava assistindo filmes maior de 18, mas de acordo com ela, ela achava que era algo normal para a idade dele, lembrando que ele tinha apenas 13 anos. Mesmo sabendo que o Paris havia cometido o crime, a Charity o visitava na prisão regularmente. Até que em determinado dia, a Charity disse para o Paris que ele poderia parar de fingir, que ela sabia que ele estava atuando. E num tom de deboche, o Paris riu e disse para ela: "Nossa, você demorou para descobrir." A Charity confrontou ele, mas o Paris não gostou, ficou muito agressivo e saiu e deixou a Charity falando sozinha. Em 2009, Paris foi julgado e se declarou culpado das acusações. Por conta da idade, ele foi julgado na corte juvenil, uma vez que no Texas, um menor precisa ter no mínimo 14 anos para ser julgado como um adulto. Paris foi sentenciado a 40 anos de prisão, que era a pena máxima para um réu na idade dele. Depois de ser sentenciado, um psiquiatra diagnosticou o Paris como um psicopata. O Paris confessou ter pensamentos homicidas desde os 8 anos de idade e frequentemente expressava impulsos violentos por meio de desenhos. Algum tempo depois, o Paris finalmente confessou o motivo pelo qual tirou a vida da própria irmã. Paris disse que tirou a vida da irmã porque queria punir a Charity por ela ter tido aquela recaída e ter voltado a usar drogas. Ele disse também que queria matá-la, mas achou melhor tirar a vida apenas da Ella. Assim, a Charity perderia os 2 filhos de uma vez só. Mesmo sabendo disso, a Charity continuou visitando o Paris na prisão. Ela dizia que não queria ser a mãe que abandona o filho, apesar dele ter feito o que fez. Me conta aí nos comentários se você faria o mesmo que a Charity, de amar o filho incondicionalmente, mesmo sabendo que ele tirou a vida de uma pessoa que você ama. Bom, quando a Charity ia visitá-lo na cadeia, o Paris gostava de torturar a mãe, dizendo coisas como: "Eu gosto de ver a sua dor, eu gosto de ver o seu sofrimento." Inclusive, teve uma vez que o Paris a estrangulou tão forte que a Charity achou que realmente fosse morrer. Em 2011, a Charity criou a ONG Ella, em homenagem à filha, para ajudar pessoas envolvidas em situações similares à sua. Em 2012, a Charity teve um outro filho, um menino chamado Phoenix. O Paris sabe sobre o Phoenix e, inclusive, a Charity permite que eles se comuniquem através de cartas, já que no Texas, prisioneiros não podem receber visitas de menores de idade. Apesar de ser duramente criticada, a Charity disse que quer ensinar ao Phoenix sobre amor incondicional e perdão.
Charity reconhece que o Paris é um monstro e sabe que Paris pode representar uma ameaça à sua vida e à do seu filho. E ela é muito contra a possibilidade do Paris voltar a viver em sociedade. No ano de 2019, o apresentador Piers Morgan entrevistou Paris Bennett na prisão. No documentário, ele diz que não é louco e não sofre de doença mental e que ama a irmã, mesmo tendo tirado a vida dela. Paris estará elegível para a liberdade condicional no ano de 2027, quando terá cumprido metade da pena. Considerando o perigo potencial que Paris representa, especialistas aconselharam a Charity a buscar um local seguro quando ele for solto. Se ele nunca receber a liberdade condicional, será solto em fevereiro de 2047. Me diz aí nos comentários o que você achou desse caso e se o Paris realmente merece a liberdade condicional no ano de 2027. Verifique se já deixou o like e se inscreveu no canal. Muito obrigada por assistir e até a próxima!